estamos estudando os milagres de Jesus. E junto com os milagres, também compreendemos todo o ministério de Jesus. Falamos sobre o chamado dos apóstolos, falamos sobre a realidade geográfica, as cidades, falamos também como foi importante a cidade de Cafarnaum para o ministério de Jesus. E Jesus vai continuar a realizar grandes sinais em Cafarnaum. Inclusive, nós vamos falar hoje sobre um milagre que aconteceu em Cafarnaum. Cafarnaum, que é uma cidade que fica a noroeste do Mar da Galileia. Então veja aí no mapa, a região toda da Galileia é o norte de Israel. E nessa região, Jesus vai passar praticamente 2 anos pregando, evangelizando, curando, libertando endemoniados, realizando o seu chamado. O primeiro apóstolo foi Jesus Cristo. E Jesus deu essa autoridade para nós como igreja apostólica. Olha, antes de realizar o milagre que nós vamos estudar hoje, que é a cura do servo do centurião, Jesus ele teve um longo sermão chamado Sermão do Monte. Então Jesus estava próximo à praia da Galileia, em um monte que hoje é chamado Monte das Bem-aventuranças. Também ali perto fica um local chamado Tábira. Tábira é onde Jesus multiplicou os pães e os peixes. Neste sermão, que está narrado no capítulo 5 até o capítulo 7 de Mateus, Jesus vai falar as bem-aventuranças, vai falar sobre correções, vamos colocar assim, de interpretações da lei de Moisés. Ele vai ensinar o famoso Pai Nosso, ele vai falar para tomarmos cuidado com julgamentos, e vai terminar com uma parábola muito interessante, que é a parábola da casa. A casa que é construída ou na areia ou na rocha. Então, depois que ele ministrou muito, ele vai despedir todo mundo e ele vai voltar para Cafarnaum, aonde na casa da sogra de Pedro, onde Jesus morava ali em Cafarnaum, ele vai realizar muitos e muitos milagres. E é claro, as pessoas iam em direção a Jesus. Pessoas, como falamos na aula passada, de todos os lugares do Oriente Médio. Pessoas que chegavam a percorrer 150 quilômetros por uma palavra de Jesus. E não vai ser diferente com a vida de um centurião, um soldado romano, um homem muito importante, um comandante romano, nós vamos dar todos os detalhes nesta aula, que não percorreu 150 quilômetros, né? Percorreu bem pouquinho. Na verdade, tem versões que falam que foi ele que falou com Jesus, tem outras que não. Enfim, eu sei que na mesma cidade estava este centurião, e ele vai pedir para que Jesus cure o seu servo. E o legal é você entender que o tema, vamos colocar assim, o foco da aula de hoje é o reconhecimento de autoridade. Como um homem importante do Império Romano, na cidade de Cafarnaum, reconhece a autoridade de Jesus Cristo como Messias, o Filho de Deus. Então tem 2 versões sobre esta história. Tem a versão de Mateus capítulo 8 e de Lucas capítulo 7. Nós vamos ler agora Lucas capítulo 7, versículos 1 a 5. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então a versão de Lucas narra que anciãos do povo, anciãos judeus, eles pedem a Jesus em favor de um centurião romano. O que era um centurião? O centurião era um comandante, um homem muito importante, segundo os romanos, que liderava 60 a 100 soldados. Como Cafarnaum era um local de cobrança de impostos, era um local estratégico ali no norte da Galileia, então provavelmente existiam muitos soldados ali naquela região. Havia uma centúria
que é exatamente um grupo de soldados que, segundo fontes históricas, realmente estava na região da Síria até o norte da Galileia. Possivelmente esta centúria era liderada por este centurião que pede este milagre a Jesus. Agora, o centurião, ele era um amigo dos judeus naquele instante. E vale lembrar que as centúrias eram a espinha dorsal do Império Romano. O Império Romano conseguia com precisão estabelecer o domínio sobre todo o vasto território que tinha através destas diversas centúrias, que garantiam a segurança dos romanos, dos líderes romanos, dos governantes, mas também impediam as revoltas, as guerras entre os povos dominados com os romanos. Perfeito? Muito bem. Então veja aí no mapa o Império Romano. O Império Romano, ele já estava dominando a região da Palestina há aproximadamente 100 anos. É um império vasto, para que você entenda como um império tão grande conseguiu sobreviver por tantos séculos, exatamente por causa de centuriões. Veja que Jesus vai realizar a cura na casa de um centurião. Não se sabe se esse servo do centurião era judeu ou era estrangeiro, ou até romano, mas entende-se que era um servo que tinha muita intimidade, era muito amado por este centurião. Talvez fosse um servo íntimo até sexualmente, porque os romanos, eles tinham o costume da homossexualidade. Fazia parte da cultura dos romanos e dos gregos naquela época. O que dá-se a entender é que era um servo de muita estima. Então, para um centurião pedir essa cura, é porque realmente ele tinha um carinho especial por aquele homem. Talvez seja o motivo que nós vamos ler agora, do centurião não permitir que Jesus vá até a sua casa realizar o milagre. Agora, eu queria colocar um anexo no que nós estamos falando, porque Jesus vai realizar esta cura no centurião de Cafarnaum, mas olha como a primeira figura estrangeira a receber o Espírito Santo era um centurião romano. Você pode ler depois Atos capítulo 10, o evangelho vai sair ali da Judéia e vai até os confins da terra. Pedro é enviado de Jope para a cidade de Cesareia. Cesareia, que era o nome de uma cidade em homenagem aos romanos, a César, construída por Herodes o Grande. Ali em Cesareia, Cornélio era um homem que amava a Deus, mesmo sendo estrangeiro. E ele vai se converter e ele vai receber o Espírito Santo. E olha só, Cornélio era um centurião. Então, da mesma forma, Jesus realiza um milagre em um estrangeiro que era centurião. E também o Espírito Santo é derramado pela primeira vez na casa de um centurião. Então, vamos ver agora o que acontece na sequência, como esta cura vai se manifestar. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo, porém manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldado às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele e, voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Aqui está uma incrível aula de fé. Um homem pagão romano que não tinha direito às bênçãos de Israel, porque ele não era judeu, também não conhecia o poder de Deus, e vive um grande milagre, por quê? Por causa da fé. E Jesus acredita a ele fé maior do que todos os outros judeus que ele realizou milagres. Não é de se estranhar,
pela forma como este centurião se relaciona com Jesus. Ele fala: Jesus, eu sou centurião, eu tenho autoridade sobre todos os soldados, sobre todos os romanos desta região. O que eu mando, eles obedecem. Olha só como os romanos eles eram muito fortes nesta questão do princípio de autoridade, porque se não obedecesse era duramente punido. Então ele fala: olha como eu tenho autoridade aqui na terra, e olha como eu sei que o Senhor também tem autoridade no mundo espiritual, sobre todos os anjos, incluindo os anjos das trevas. Então, se o Senhor repreender o espírito de enfermidade, ele vai sair do corpo do servo. Incrível! Jesus falou: esse cara compreende mais o mundo espiritual do que muitos que estão andando comigo há anos. Então, o milagre acontece mediante a fé e a palavra. Jesus fala o quê? Assim vai acontecer. Pode voltar para casa, porque este milagre ocorreu agora. O teu servo já está curado. Então está aí uma aula de fé. Um homem que não conhecia nenhuma doutrina judaica, ele era amigo do povo. Ele era muito amigo, porque ele foi o responsável pela construção da sinagoga. E olha, romano ser amigo de judeu, naquela época, era quase impossível. Mas era amigo por quê? Porque havia um interesse. Ele ganhou o coração dos judeus porque ele construiu em Cafarnaum a famosa sinagoga. Agora, um outro tema abordado aqui é exatamente esta questão do racismo. Então, em Mateus capítulo 8, que é uma narração paralela, narra um pouquinho diferente, não é que é uma contradição, é aquilo que Mateus presenciou, e Lucas, ele narrou o que ele ouviu. Às vezes, ali no calor da escrita, Lucas colocou como que os judeus defenderam, e na verdade o centurião nem foi falar com Jesus. Foram servos do centurião que viram Jesus chegando em direção à casa e falaram: Jesus, nem precisa entrar, porque a casa ali é um bacanal terrível, melhor o senhor não entrar lá. Mas o Senhor envia a palavra e o milagre vai acontecer. Mateus narra que foi o próprio centurião que foi falar com Jesus. Os anciãos judeus defenderam da mesma forma, mas Mateus coloca como um diálogo direto entre o centurião e Jesus. O centurião pede da mesma forma, libera uma palavra e o milagre vai acontecer. Qual foi a resposta de Jesus? Mateus 8, versículo 7. Eu irei curá-lo. A resposta do centurião é: não, o senhor não pode entrar na minha casa. Mas como assim eu não posso entrar na minha casa? O senhor é judeu. E mais, o senhor é um jovem rabi. O senhor é um mestre. Não é digno, não é coerente, olha, até talvez num pensamento de preservação de Jesus, o centurião falou: não é bom você estar na minha casa, porque você é um homem do povo, você é um mestre, você vem aqui à sinagoga que eu ajudei a construir, ensinar a palavra para o povo. Talvez não seja bom para a tua própria imagem, Jesus. Não se sabe muito a motivação, mas Jesus respeitou a posição daquele centurião, porque ele sabia do racismo forte que ocorria por parte dos judeus. Os judeus não se misturavam com os estrangeiros. Nós vemos até, por exemplo, o comportamento de Pedro, que foi inadequado, não precisava ter falado aquilo, mas ele estava falando a realidade. Vamos ler Atos capítulo 10, versículo 28, quando ele vai liberar o Espírito Santo na casa do centurião Cornélio. Diz assim: a quem Pedro se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça, mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Viu só? Então, segundo o costume judeu, o próprio romano não queria que Jesus tivesse este contato. Mas Jesus estava disposto, isso que é muito bacana. Mesmo que o romano tivesse esta ação conservadora,
Jesus, ele falou, eu irei à tua casa. Jesus estava disposto a quebrar esse preconceito, a quebrar este racismo, e isso comprova como Pedro não tinha a necessidade de ter falado aquilo para Cornélio, olha, eu não preciso vir aqui. Jesus não comentou isso, Jesus não falou isso, Jesus falou para aquele centurião, eu estou disposto a ir à tua casa. Como você vê aqui, Jesus quebrando paradigmas religiosos. Olha como em Mateus capítulo 8, Jesus vai realizar milagres quebrando estes costumes. Jesus vai realizar um milagre em 3 classes consideradas impuras pelos judeus: os leprosos, as mulheres e os estrangeiros em um mesmo capítulo. Veja ainda aqui no texto o que Jesus fala sobre os estrangeiros. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Olha que loucura! Assentar-se à mesa significava para os judeus ter profunda comunhão. Jesus está afirmando que os estrangeiros teriam comunhão com Abraão, que a mesma mesa dos judeus na eternidade estariam todos os estrangeiros através de Jesus. Isso para os judeus era um absurdo, mas Jesus estava falando a verdade. Jesus estava quebrando aquele preconceito religioso do judaísmo. E para deixar um negócio mais tenso ainda, Jesus falou, e olhe, tem muito judeu que vai para o inferno. Tem muito judeu que, infelizmente, naquela época, Jesus estava falando o quê? Vocês estão negando a Jesus, vocês estão me desprezando, e vocês ficarão aonde tem choro e ranger de dentes. É o que Jesus está falando aqui. Que muitos não vão sentar na mesa de Abraão, julgando hoje ter esse direito, mas estarão fora, porque desprezaram o Messias, desprezaram o Salvador. É muito duro esse discurso de Jesus com os judeus, mas é a dura realidade. Então, só existe um caminho, só existe uma verdade, só existe uma vida, é Jesus. É claro, nós não estamos aqui num embate religioso, duro, ideológico, cristão versus judeu, de forma nenhuma. Nós respeitamos os judeus, nós temos até símbolos que os judeus também têm, porque fazem parte da palavra de Deus, mas nós não podemos negar a verdade que o próprio apóstolo Paulo, como um judeu, fariseu, afirmava, defendia e pregava em todas as sinagogas, em todas as cidades que ele evangelizou. Jesus é o único caminho. Estamos estudando os milagres de Jesus. Vamos nos atentar agora a um discurso que acontece também no capítulo 7, sobre exatamente estes paradigmas religiosos que Jesus está quebrando através das próprias Escrituras. Vamos ler o capítulo 7 de Lucas, os versículos 36 a 43, porque Jesus, ele vai agora se apresentar em um banquete na casa de um fariseu chamado Simão. E olha o que vai acontecer. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. Olha, Jesus se assentava na mesa de pecadores, na mesa de judeus e também dos fariseus. Agora fiquei confuso.
Jesus era amigo ou era inimigo dos fariseus? Jesus ama toda criatura, também os fariseus. Simão convidou Jesus para um banquete. Jesus foi. Jesus falou, não tenho nada contra vocês não. Eu quero abrir os olhos de vocês para a verdade que liberta. Vocês estão escravos de interpretações religiosas das Escrituras. Então, Jesus está ali naquele banquete, provavelmente no divã, então ele está apoiado com o seu braço esquerdo, sentado em uma mesa e as pernas em cima nesse divã. Entra uma mulher pecadora, não foi convidada não. Ela pegou uma oportunidade e entrou, provavelmente uma mulher prostituta, pela forma que o texto aborda. Então era uma mulher de má fama, uma mulher conhecida pelos pecados. Ela entra, derrama um óleo, um vaso de óleo, um unguento, que custava muito, era uma oferta, coisa que talvez ela deve ter juntado por muito tempo, talvez até para o próprio sepultamento. Ela coloca sobre os pés de Jesus e com seus próprios cabelos ela seca, ela vai cuidando dos pés de Jesus com aquele unguento. Olha só em que bagunça isso aí vai dar. Simão fariseu, ele fica assustado e ele fala assim, Jesus, ela é uma pecadora. Como é que o Senhor permite que ela toque no Senhor? Ela é uma mulher impura, aliás, mulher não poderia nem te tocar. Não é lícito mulher tocar homem. Jesus olha para ele e fala, olha, mais uma vez eu vou te responder com as Escrituras. Veja uma coisa importante para que você não confunda as histórias. Não é Maria Madalena aqui, mesmo indicando uma prostituta, e também nem se sabe se Maria Madalena era uma prostituta, enfim, é um negócio meio louco, mas que Maria Madalena tinha 7 demônios, todo mundo sabe. Agora, também não era Maria de Betânia, sabe Maria, irmã de Marta, de Lázaro, que era de Betânia? Não, é outro momento. Maria em Betânia vai ungir os pés de Jesus uma semana praticamente antes da sua crucificação. Ou seja, Jesus no mínimo teve os seus pés ungidos por 2 vezes. Maravilha. Agora, Jesus ele vai frustrar o religioso, porque Jesus não tem o mesmo discurso do religioso. Simão, chocado com aquela cena, ele fala assim, se o Senhor fosse profeta, o Senhor não iria permitir isso. Ah, então você não me considera Messias, você não me considera filho de Deus, você me considera um profeta. E agora nem mais profeta você me considera, porque uma mulher pecadora fez o certo, coisa que você não fez até agora. Espera aí que nós vamos chegar lá. Agora, o interessante é como Jesus vai responder para ele. Jesus vai responder com uma parábola, como nós lemos, né? O perdão de 2 pessoas, uma que devia mais do que a outra, e ele vai perguntar, olha, quem é a pessoa mais grata? É claro, aquela pessoa que devia mais. Qual momento, qual o trecho das Escrituras, ou melhor, qual o trecho da própria lei de Moisés Jesus vai usar para responder a Simão? A lei do perdão das dívidas. Vamos ler Deuteronômio capítulo 15, versículos 1 a 3. Moisés disse ao povo, de 7 em 7 anos todas as dívidas serão perdoadas. Isso será feito assim, quem tiver emprestado dinheiro a outro israelita perdoará a dívida. Ele não exigirá pagamento, pois o Senhor Deus declara que a dívida foi perdoada. Vocês podem exigir que os estrangeiros paguem, mas devem perdoar as dívidas dos seus patrícios israelitas. Jesus pega essa lei, a lei de que em 7 anos, além da terra descansar do plantio, do cultivo, também havia uma obrigação por parte dos israelitas de perdoarem todas as dívidas. É algo meio impossível na nossa realidade hoje, hein? Pois é. Imagina, o capitalismo selvagem, emprestar dinheiro que perdoar a cada 7 anos, não existe. Mas os judeus praticavam a lei firmemente. Jesus pega essa lei e fala para ele, olha, segundo a lei de Moisés, vocês devem perdoar. Já começa por aí, eu acho que isso aí eles não praticavam muito não. Mas vamos lá, vocês têm que perdoar, tanto o que deve 500, como aquele que deve
50. Agora, o que deve 500 vai ter o coração muito mais grato, porque ele deve muito mais. Tudo bem. O que Jesus estava querendo dizer para ele? Fariseu, talvez você tenha menos pecado do que essa mulher. Talvez tenha menos pecado do que uma prostituta, uma adúltera, porque você é zeloso nas práticas da religião. Mas da mesma forma que você é perdoado, a cada 7 anos, se você tiver uma dívida com alguém, ela também, se ela tiver a dívida com a mesma pessoa, ela é perdoada. Da mesma forma que Deus perdoa o teu pecado, ela também é perdoada na expiação anual da lei de Moisés. Havia uma vez por ano o sacrifício pela expiação de todos os pecados. Ou seja, Deus perdoa tanto o que tem menos como o que tem mais pecado. Então o teu julgamento, Simão fariseu, é um grande absurdo. Mas não ia ficar barato para Simão, não. Jesus ia dar uma bela de uma cutucada em Simão, porque aquela mulher era mais humilde e estava mais disposta a servir Jesus do que Simão em seu próprio banquete. Vamos ler. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: Perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: A tua fé te salvou, vai-te em paz. Então Jesus pega exatamente a falha de Simão para corrigi-lo. Que falha era essa? Olha, Simão, mediante o costume que nós temos, já que vocês falam que Abraão é o pai de vocês, que vocês têm que lavar os pés dos seus convidados. Olha lá o que fala em Gênesis 18:4. Vou mandar trazer água para lavarem os pés e depois os senhores descansarão aqui debaixo da árvore. Esse é o momento que Abraão, ele recebe os anjos. Olha como Abraão recebeu, e era o costume até então dos judeus lavarem os pés dos convidados. Simão fez isso? Não. Chamou algum criado para fazer? Também não. Mas aquela mulher não colocou água nos pés de Jesus, colocou óleo. Óleo porque os pés de Jesus estavam ressecados, estavam duros por causa do pó do deserto. E tem mais, Jesus fala para ele: olha, você nem lavou os meus cabelos, você não me deu água, não deu nada. A mulher colocou o óleo até sobre o meu cabelo. Veja que o meu cabelo está ressecado com o pó do deserto, com o sol. Mas até dos meus cabelos ela está cuidando. Ou seja, você vê aqui que eles tinham um belo de um discurso, mas eles não eram imitadores de Abraão. E muitas vezes não eram imitadores de Moisés. E para terminar com chave de ouro, Jesus fala assim: os pecados desta mulher estão perdoados. Jesus tem autoridade para perdoar. Por quê? Porque mediante a lei, somente o sacrifício anual, que era chamado de expiação, perdoava os pecados. O sangue era derramado por um cordeiro, era aspergido no santuário, assim por diante. Todos os detalhes que você pode rever em nossas aulas no YouTube. Agora, Jesus fala: vocês não precisam mais disso, porque eu como cordeiro que tira o pecado do mundo, vou me sacrificar por todos vocês. Está aí a lição da humildade. Essa mulher reconhecia muito mais Jesus como Filho de Deus, como Salvador, como aquele que tinha poder para perdoar, do que o próprio Simão, que ainda chamava Jesus de profeta. Vamos agora à revisão.
Na aula de hoje, estudamos a cura do servo do centurião, um belo exemplo de reconhecimento de autoridade, pois o centurião pediu que Jesus apenas enviasse uma palavra ordenando a cura e ocorreria, pois via em Jesus autoridade sobre todo o mundo espiritual. Jesus então reconhece que um pagão teve mais fé do que todos os judeus e curara. Vimos ainda que uma pecadora ungiu os pés de Jesus em um banquete oferecido por um fariseu, que se indignou com a atitude. Jesus, com uma lição, mostra que o fariseu estava enganado com seus preconceitos e que ele tinha poder para perdoar pecados. Tome nota da agenda do programa Escola de Profetas. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.